O Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 26, itens 5 e 6, mercadores expulsos do templo. Meus irmãos, nessa conhecida passagem do Evangelho, Jesus expulsa do templo os vendedores que ganhavam a vida explorando a fé dos crentes, mostrando que a nossa elevação espiritual não depende dos bens materiais, de algum objeto de veneração ou culto, nem de qualquer forma de troca ou barganha que tentemos fazer com Deus. Hoje, já sabemos não ser possível a compra de um lugar no céu, como no passado chegou a ser feito. Quantas pessoas fizeram generosas doações à igreja na certeza de que dessa forma teriam acesso ao paraíso? Precisamos ficar atentos para não cairmos no mesmo erro sobre outras formas, como praticar o bem não de forma espontânea, mas com o objetivo de nos salvarmos ou de termos alguma recompensa por isso. Pois Deus lê os nossos corações e nos julga de acordo com as nossas intenções. Um outro erro que devemos evitar é a comercialização das coisas santas. Ainda que não envolvamos dinheiro, muitas vezes tentamos fazer barganhas com Deus ou com os espíritos protetores. Pedimos uma bênção e prometemos fazer um sacrifício ou uma doação se a obtivermos. Em primeiro lugar, temos que analisar que bem traria a Deus ao próximo ou a mim mesmo se, por exemplo, eu me abstiver de ingerir um determinado alimento durante um mês. Certo, poderia estar provando a minha força de vontade, mas pensemos, então eu só vou aplicar a força de vontade que eu deveria usar para corrigir minhas más tendências se Deus atender a um desejo meu? No caso da doação, por exemplo, de cestas básicas, eu só vou doar se meu capricho for atendido? Ora, isso também é uma forma de comércio. Então eu só vou cumprir a lei de Deus se eu ganhar uma recompensa adiantada? O erro aí é duplo. Primeiro, porque vou estar cobrando por algo que eu deveria fazer de graça, se me digo cristão, se me digo espírita. E o segundo erro é inverter a ordem natural das coisas, dando mais importância a mim mesmo que a Deus e seus desígnios. Primeiro, eu quero a minha recompensa, e então eu aceito fazer, e normalmente só por um tempo limitado, aquilo que Deus espera que eu faça o tempo todo. E o que dizer da literal venda de relíquias, de amuletos, de preces, de água, de imagens que vemos por aí? Ainda estamos longe da perfeição, mas já atingimos um desenvolvimento espiritual que nos dá maturidade para perceber que a relação com Deus, com a espiritualidade, prescinde de qualquer objeto, de qualquer fórmula, de qualquer aspecto material. A ligação com Deus se dá em nosso íntimo. Basta serenarmos a mente, fecharmos os olhos, procurarmos fazer calar em nós os apelos exteriores e encontraremos sua presença dentro de nós. E entenderemos que Ele nos conhece mais até do que nós mesmos e que por isso sabe da nossa capacidade, das nossas limitações e não espera de nós algo que não possamos dar, mas quer sim o nosso esforço constante em nos melhorarmos, não por palavras nem com promessas de realizações futuras, mas pelas ações que desempenhemos hoje, ainda que pequenas, ainda que tímidas frente ao que seremos capazes de fazer um dia, mas que seja cada pequena ação executada com amor e desprendimento, que santificará cada uma delas. E vamos a uma mensagem do Espírito Albino Teixeira, que está no livro Coragem, psicografado por Chico Xavier. Pergunta espírita. Alegas, por vezes, a impossibilidade de colaborar nas tarefas espíritas, escusando-te à face das dificuldades e senões que ainda carregas. Entretanto, convenhamos, se não tens imperfeições a vencer entre tantos milhões de criaturas humanas ainda imperfeitas, se não conheceste e nem conheces intimamente conflito algum, se não possuis problemas a resolver, se não experimentas tentações, se não atravessas de quando a quando amarguras e desenganos, se não colhes decepções, se não faceias graves provas, se não trazes o sinal dessa ou daquela fraqueza da qual te encontras presentemente na terra em processo de cura, se não observas contigo possíveis tendências menos felizes, aquelas que nos assinalam as dívidas de existências passadas, lutando e às vezes até chorando por melhorar a ti mesmo, que será de ti na construção do bem?
Referimos-nos a isso porque o espírita é chamado a fazer luz em favor de si mesmo e a benefício dos outros na seara da educação. E se nada sofres para aprender, como poderás esclarecer e compreender, ajudar ou ensinar? E vamos agora à nossa prece. Deus, Pai amoroso, tão claras e simples são as leis que estabelecestes para nosso crescimento espiritual. Leis estas que gravastes em nossas consciências para que em tempo algum nos faltasse orientação para o bem proceder. Ainda assim, muitas vezes cometemos o equívoco de acreditar que necessitamos oferecer-vos algum tipo de vantagem para que atendais aos nossos apelos. Perdão, Pai, se em nossa ignorância comparamos vosso amor por nós aos jogos de interesses que movem os homens, aos quais nos acostumamos, onde o auxílio desinteressado, a doação sem segundas intenções, é praticamente inexistente. Que aprendamos a nos doar ao próximo sem reservas, sem condições, sem esperar recompensas nem mesmo de vós. Que todo bem que venhamos a fazer seja desinteressado, fruto apenas da compreensão de vossas leis, e que toda transformação de nós mesmos que nos propusermos a fazer, que não sejam temporárias ou na intenção de obter de vós regalias ou recompensas, mas simplesmente porque queremos cumprir vossos desígnios. E que assim seja.